Muita gente tem muito medo de iniciar a jornada, né, do autoconhecimento, porque fica pensando que vai se deparar com traumas, com memórias difíceis, com dores. E em certa medida, eu preciso te dizer que isso é sim verdade. Mas por outro lado, a gente ignorar tudo isso não está nos ajudando. Pelo contrário, ignorar essas partes não fazem com que elas vão simplesmente desaparecer, mas sim elas vão acabar controlando a gente ainda mais de uma forma invisível. Eu preciso te dizer também que o autoconhecimento, ele vai para além disso, de lidar com essas dores do passado, essas dificuldades. E você não precisa necessariamente começar pelo mais difícil, me entende? A grande verdade, gente, é que no autoconhecimento que reside a real liberdade. Autoconhecimento não é sobre a gente se julgar, sobre a gente se colocar para baixo quando a gente descobre ou nota que tem algo que não é tão legal assim. Mas o autoconhecimento é também sobre se acolher em todas as áreas da nossa vida, naquilo que a gente não é bom, mas em tudo aquilo que a gente já é bom e tem potência. E olha só, é sobre esse assunto do autoconhecimento que a gente vai falar hoje. E eu vou te contar tudo como você pode aprimorar isso ainda mais ou iniciar essa jornada. Oi, gente, meu nome é Letícia e eu trago aqui no canal reflexões, inspirações, exercícios para ajudar a gente a superar os desafios da vida adulta e viver uma vida com mais tranquilidade, mais leveza, mais bem-estar. Se esse tipo de assunto te interessa, eu te convido a se inscrever, assim a gente se revê mais vezes. Eu preciso já começar esse vídeo dizendo de que autoconhecimento não é um bicho de sete cabeças não, por mais que eu entenda que muitos de nós se sentem inseguros ou com medo em relação a isso. E eu vou te trazer ao longo desse vídeo várias perguntas norteadoras para te ajudar nesse processo, nessa jornada, para que você possa dar continuidade a isso ou até mesmo iniciar do zero. Lembre-se que autoconhecimento é sobre a gente conhecer mais a nós mesmos. E isso é muito complexo, envolve vários níveis e vários aspectos diferentes e não é algo que vai acontecer aí do dia para a noite. E antes até da gente começar a fazer as perguntas que eu vou trazer para você nesse vídeo, eu acho importante a gente pontuar algumas coisas. Já muito pequena, a gente já começa a formar essa ideia, por assim dizer, de quem a gente é. Só que é muito interessante a gente parar para entender como esse processo acontece. Isso vai acontecer por meio, né, pelo intermédio das outras pessoas que convivem com a gente, seja os nossos cuidadores principais, aí os nossos pais, nossos professores, nossos tios, nossos avós. E aí, o que que vai acontecer? Se a criança tá chorando, por exemplo, um adulto, né, alguém que tá cuidando vai dizer assim: "Ah, você tá com fome. Ah, você tá com sono". E ao longo do tempo, todos esses sentimentos, essas sensações, emoções vão sendo nomeadas por uma terceira pessoa. Assim como as nossas características enquanto indivíduo também passam a ser nomeadas por essas outras pessoas. Do tipo assim, ah, ele é muito bravo, ele é muito chorão, ele é muito comilão, ou é muito sorridente, é muito bonzinho, é muito calmo. E a gente, ao longo da nossa vida, vai internalizando todas essas vozes e tudo isso e formando a nossa ideia de quem a gente é. Por outro lado, vale a pena a gente lembrar e parar para pensar no fato de que é quando a gente amadurece um pouco mais, ou vai se tornando adulto, ou até mesmo já na adolescência, que é quando a gente pode começar a questionar essas vozes todas, mesmo porque elas não são soberanas. E apesar disso fazer parte do processo de desenvolvimento, né, isso precisa acontecer, a gente meio que ter essas vozes, né, dizendo pra gente o que a gente sente, quem a gente é. Quando a gente vai entrando na adolescência e também na vida adulta, faz parte do processo a gente começar a olhar para isso tudo e ver o quanto que a gente de fato internalizou disso, o quanto disso realmente faz sentido e o quanto disso não faz sentido. Quais são também todas as outras coisas e aspectos que a gente é, para além de ser chorão ou de ser comilão, sabe assim? E veja bem, autoconhecimento é justamente isso, a gente poder olhar pra gente com mais consciência e mais clareza e, inclusive, se questionar. A gente se questionar nas nossas próprias opiniões, nas nossas próprias crenças, começar a entender a partir de qual lugar elas foram formadas, né? A partir de qual realidade. É perceber não só como a gente é, do ponto de vista mais objetivo, mas também o que é que a gente sente, como que é que a gente reage, quais são os nossos padrões aí de comportamento, de resposta diante de situações específicas. Saber quem a gente é algo muito mais vasto do que rótulos ou coisas como traços isolados, assim, entende? E é justamente por isso que vale a pena destacar também que todos os vídeos aqui no canal vão ser sobre autoconhecimento. Mas esse aqui, obviamente, vai ser mais sobre esse tema de forma mais direta. E olha só, eu tô aqui para ressaltar com você que você conhecer a si mesmo e você investir nesse processo é algo que vai mudar tudo. Então pensa aqui comigo, quando eu entendo mais os meus sentimentos, as minhas emoções, eu lido também de uma forma melhor com elas. Assim sendo, isso provavelmente vai afetar
os meus relacionamentos afetivos, às vezes o meu relacionamento com o meu chefe, com a minha família. Olha só o quanto que às vezes só uma coisa simples, entre muitas aspas, né, que de simples não tem nada, mas uma coisa pequena pode reverberar em várias áreas da nossa vida. E a grande questão é que quando a gente vai fazendo essas descobertas, isso vai impactar inclusive nas escolhas que a gente faz diante dos desafios, mas também das oportunidades da vida. E é justamente por isso que a gente fala tanto e vai continuar falando sobre autoconhecimento aqui nesse canal. Bom, então vamos falar sobre essas perguntas norteadoras. Eu vou dividir elas em algumas categorias principais. Aproveitando o gancho aí, então vamos falar sobre a importância de você entender o que você sente. Não é incomum, né, gente, que a gente vive aí num modo automático, a gente age, reage, às vezes a gente explode, às vezes a gente se fecha e nem tem consciência do porquê. E por outro lado, quando a gente não sabe por que a gente sente determinada coisa, ou nem mesmo entende o que a gente está sentindo, fica muito mais difícil a gente entender também o que é que a gente precisa. E aí a tendência de acontecer é que os conflitos se mantenham, que as dificuldades persistam ao longo da vida. Então eu quero te convidar, já nesse processo do autoconhecimento, a começar pelo básico, inclusive, que é você nomear os seus sentimentos. Então será, por exemplo, que você, em uma determinada situação, se sente frustrado ou decepcionado? Você tá, por exemplo, triste ou exausto? Você tá com raiva porque alguma coisa aconteceu ou você tá se sentindo desrespeitado? Pensa só aqui comigo, quando outra pessoa vê de fora, elas podem confundir esses sentimentos, né? Pode parecer muito, às vezes, a tristeza com a exaustão. Mas é você que vai precisar fazer essa diferenciação entre uma coisa e outra. E se lembrar, gente, de que emoções e sentimentos não são fraquezas, eles são sinais. E são justamente eles que vão apontar pra gente que tem alguma coisa que precisa ser feita, principalmente quando é uma emoção ou um sentimento desconfortável. Então, assim, se você tá se sentindo triste, ou se você está se sentindo desrespeitado, isso tudo vai apontar pra gente que tem uma necessidade muito importante que não está sendo atendida ou que está sendo desrespeitada. E você entender isso na sua vida, eu sempre bato nessa tecla nos vídeos, já vai te trazer muito mais clareza, muito mais maturidade, muito mais sabedoria e facilidade para lidar com qualquer desafio na sua vida, com qualquer escolha que você vai fazer na sua vida, qualquer decisão. Isso muda totalmente o jogo da nossa existência, como a gente se relaciona com as pessoas, simplesmente por a gente ter essa sacada, assim, de entender que os sentimentos vão sinalizar pra gente algo e que o que nos cabe é ouvir, mas não agir baseado no que a gente sente. Eles têm o seu propósito, eles não precisam ser reprimidos ou negados, pelo contrário, eles estão trabalhando ao nosso favor. Mas, por outro lado, a gente não vai agir somente baseado no que a gente sente. A gente vai fazer um processo aí de racionalização, olhar para justamente essa questão, qual a necessidade que está sendo desrespeitada ou que não está sendo atendida. E aqui eu já estou te entregando uma pérola em relação ao autoconhecimento, porque quando você sabe isso, você já está meio caminho andado aí nos desafios da vida adulta, com relação à sua maturidade, com relação a qualquer coisa que você venha lidar no futuro. E além disso, né, gente, se você aprende a ouvir o que você sente, você se protege e muito de muitas situações que podem te colocar em um contexto um tanto quanto difícil ou desafiador. Se a gente está diante de alguém, por exemplo, que a gente não se sente bem, mas a gente insiste em ter um relacionamento com aquela pessoa, a gente também está dando mais abertura, por exemplo, para a gente continuar sendo desrespeitado, sendo invadido e assim por diante. Por outro lado, a pessoa que consegue ouvir o que sente, ela consegue se questionar. Será que essa relação realmente é para mim? Ou será que talvez tenha alguma coisa em mim que eu precise trabalhar, por isso eu tô tendo esses sentimentos todos? Entende aqui onde que é que eu quero chegar? Então, algumas perguntas para te ajudarem nesse processo e você ter essa carta na manga. Você pode se perguntar o seguinte: o que é exatamente que eu tô sentindo agora? O que é que esse sentimento quer me revelar? O que é que eu verdadeiramente preciso nesse momento para me sentir melhor? Entender o que a gente sente não é a gente se afundar no sentimento e ficar chafurdando na lama. É a gente aprender a cuidar dele com consciência e endereçá-lo. Eu tenho até um outro vídeo aqui no canal sobre inteligência emocional que aprofunda um pouco mais nesse tópico e discuto mais a fundo com vocês. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. O próximo ponto é para você observar mais. Eu já te digo aqui que observar quando se trata do autoconhecimento, né? A autoobservação, ela é uma ferramenta e tanto. Mas o ponto número 2 é para você observar os seus próprios pensamentos, o que você pensa sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. Aquilo que a gente pensa com frequência vai moldar silenciosamente como a gente se sente e como a gente se coloca diante da vida.
E na grandíssima maioria das vezes, esses pensamentos, eles ficam rodando no que a gente chama de piloto automático. Eles estão ali existindo e sendo repetidos e reforçados 24 horas por dia. Então, ok, o que é que você pensa sobre você mesmo? Será que você se trata com carinho ou você se cobra o tempo todo? Você realmente acredita que merece coisas boas ou fica esperando que algo dê errado constantemente? Quando você comete um erro, o que é que você fala para si mesmo? Ah, eu realmente preciso melhorar nisso e aprimorar nisso, ou você fica se colocando para baixo? Ou até finge que nada aconteceu. Esses pensamentos vão dizer muito sobre a nossa autoestima, a nossa autoconfiança e a nossa relação com a gente mesmo, e também a nossa visão, né, sobre quem a gente é, no sentido do nosso autoconceito, que também é algo que eu trago em alguns dos vídeos, mas não vou aprofundar tanto nisso hoje. Tá, mas e o que é que você pensa sobre os outros? Você tem uma tendência a confiar nas pessoas ou você fica sempre esperando pelo pior ou que elas vão trair a sua confiança? Você acha que você vai ser sempre a pessoa que vai acabar decepcionada ou você acredita que as relações é algo positivo? E a mesma coisa vale para em relação à vida. Você acha que a vida é uma constante batalha? Ou você acha que com paciência, com resiliência, você pode construir para si coisas boas? Quando você pensa no seu futuro, você pensa mais em possibilidades ou em obstáculos? Veja só, esses pensamentos, por outro lado, eles vão influenciar diretamente a nossa motivação e também aí o nosso senso de propósito, como que a gente lida aí com os desafios da vida e com as oportunidades também. Próximo ponto que eu quero discutir com vocês é para você notar os seus padrões de resposta. Então, por exemplo, assim, quando alguma coisa acontece, como que é que você tende a reagir? Por exemplo, numa situação de pressão, você paralisa, você fica irritado ou você tem um foco maior na solução? Quando você recebe uma crítica, por outro lado, como que é que você tende a reagir a isso? Você leva para o lado pessoal, você fica muito triste, ou você consegue enxergar aquilo com maturidade, separar o que é relevante do que não é relevante? Quando algo sai fora do planejado, como que é que você reage? A mesma coisa que vale para o seu relacionamento com você mesmo, quais são os seus padrões, por exemplo, quando você comete um erro, quando você sente vergonha em relação a algo, mas também nos seus relacionamentos afetivos, quando você precisa de algo, quando você está com saudade de alguém, você comunica ou você fica remoendo aquilo, você fica mandando indireta para a pessoa. E por outro lado, na sua rotina e nos seus compromissos, você é uma pessoa que tende a procrastinar ou você é uma pessoa que tende a se organizar, fazer o que precisa ser feito, ou você é mais motivado pela pressão no último minuto? Um outro ponto que vale muito a gente investigar quando o assunto se trata de autoconhecimento é em relação a você entender e descobrir quais são os seus valores pessoais. Os nossos valores pessoais, gente, eles podem ter uma série de áreas, então eles podem ter uma questão, por exemplo, mais relacionada à identidade, à integridade, por exemplo, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa autêntica, coerente. Pode ter também uma categoria que está mais inclinada para as relações. Então, por exemplo, assim, talvez para você seja muito importante ou inegociável questões que envolvem respeito, que envolvem lealdade, que envolvem confiança. E entender tudo isso, entender os seus valores, não só vai te ajudar mais no seu autoconhecimento, mas também vai contribuir nas suas decisões, como você lida também com os desafios da vida e com as oportunidades. Por exemplo, para alguém, às vezes vai ser muito mais importante ter liberdade do que ter segurança, ou às vezes ter liberdade do que ter disciplina. Ou às vezes ambos são muito importantes e essa pessoa desenvolve uma forma única de fazer com que essas duas coisas estejam presentes. Esses valores, eles variam muito de pessoa para pessoa e vai ser muito importante e vai fazer uma grande diferença na sua vida se você também tiver a oportunidade de investigar isso. Então, para a gente começar a dar um encerramento para esse vídeo, eu quero te dizer alguns pontos principais. A primeira coisa que você deve fazer é refletir antes de agir. Isso não só vai prevenir que a gente acabe aí entrando em situações um tanto quanto complicadas, mas também contribui muito para o nosso autoconhecimento. Uma outra ferramenta que você também pode utilizar e que é muito útil é você fazer um diário, escrever aí sobre os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas necessidades, os acontecimentos da sua vida, aquilo que te deixa triste, que te motiva, aquilo que te deixa feliz, dentro de uma variedade de sentimentos e possibilidades, para você ter realmente mais e mais esse momento de reflexão e conexão consigo mesmo. Além disso, um outro ponto que eu gosto muito de recomendar é que você invista e investigue mais a fundo alguma questão que para você já identifica como um desafio. Por exemplo, assim, talvez você tenha dificuldade em lidar com dinheiro. Talvez você tenha dificuldade no seu gerenciamento das suas emoções, gerenciamento da raiva, você seja uma pessoa muito explosiva. Talvez você tenha uma questão aí com relacionamentos afetivos ou com a procrastinação. Pensa aí o que é que talvez hoje para você seja o seu maior desafio. E aí eu te convido a investigar e investir mais nesse ponto a fundo. Autoconhecimento, né, gente? Não é só a gente saber sobre o nosso signo e a nossa comida favorita. Apesar que, em certa medida, pode ser sobre isso também. Mas vai muito além desses aspectos, é sobre a gente olhar para dentro com honestidade, mas também com gentileza.
Entender aí os nossos valores, os nossos medos, as nossas tendências, porque isso faz com que a gente consiga desfrutar da vida com muito mais leveza, aproveitar as oportunidades e gerenciar melhor os desafios. Quero te lembrar também, você não precisa responder todas essas perguntas de uma vez, volta aqui no vídeo se assim você sentir necessidade, vai fazendo esse exercício aos poucos, porque o autoconhecimento, na realidade, é uma prática que leva uma vida inteira. Se você gostou desse vídeo, te convido a se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e eu vou deixar aqui na descrição também outras recomendações de outros vídeos que complementam muito esse assunto. A gente se vê por lá. Um beijão, tchauzinho!